Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês. Turma, bora começar esse programa, porque vocês sabem, a nossa primeira hora aqui é muito dedicada a questões envolvendo a segurança pública, e esse caso aqui é o nosso caso da semana. A gente, desde segunda-feira, nós estamos indo detalhe por detalhe, fato por fato, dia por dia, tentando explicar um pouco para vocês, tendo as nossas opiniões, a Carla trazendo fatos, independente de opiniões aqui. E hoje a gente vai falar sobre esse laudo. O laudo necroscópico que indicou a laceração hepática. Dito na época do crime do Henri Borel, gente, como compatível com a agressão física severa. O menino, ele tinha 23 lesões pelo corpo e a defesa alegou que algumas dessas marcas poderiam ter ocorrido durante a tentativa de reanimação, né, de ressuscitação que os médicos ali do hospital fizeram. Mas especialistas reforçaram que a causa da morte foi violência, segundo esses especialistas, e não um possível acidente, como vem sendo ventilado aí. Carla, a gente tem várias coisas para mostrar hoje, mas eu quero começar no detalhe daqueles pontos que você vê como inconsistentes nesse laudo que foi apresentado. Então, o que acontece? A gente tem aquela radiografia que vocês já viram, a gente vai ter um formulário de saída do Barrador e entrega para o IML. Isso é um documento obrigatório. Por que nós estamos encaminhando um corpo para o Instituto Médico Legal? E lá, neste formulário, são apontadas várias coisas. O que fizeram com o menino, né, como que ele chegou e por que ele está sendo encaminhado. E é lógico, porque a gente tem um óbito e é uma morte que precisa ser investigada. De novo, quando uma pessoa entra em parada cardiorrespiratória no hospital e ela vem a óbito no hospital, isso precisa ser investigado para a gente tentar entender o que aconteceu, o que levou essa pessoa a precisar, né, de atendimento médico. Olha o que eu estava falando para vocês. E mais ainda, tentar entender por que essa pessoa não conseguiu, né, ter algo positivo, ou seja, ser salva. Aconteceu alguma coisa no hospital? Então, isso vai para o IML. E quem são médicos legistas, para vocês entenderem? São os investigadores da morte. Eles vão investigar a causa daquela determinada morte. Então, eles vão trazer ali várias informações. Só que a gente vai ver ali as primeiras inconsistências do que foi enviado do hospital para o IML e depois dos achados do IML. Lembra que a gente mostrou para vocês o raio-x com pneumotórax bilateral? Isso é algo muito importante. Não tem como médico legista não ter visto isso, porque isso não é algo qualquer, né? É algo que causa morte. Quando ele vai para o IML, o médico legista ignora esse dado que é extremamente importante. Ele vai dizer, temos aqui uma lesão pulmonar, mas ele não aponta o pneumotórax. E, desculpa, não dá para ele não apontar. Ele tem que apontar isso. Mas ele vai trazer uma outra informação, que é uma lesão na cabeça da criança, que o hospital não aponta. Olha só. Então, quando a gente chega em parada cardiorrespiratória no hospital, existe um protocolo. Não é que as pessoas vão fazendo o que elas bem entendem, os médicos. Tem um protocolo a ser seguido, e isso aí é certificado por várias juntas, né? Desde o Conselho Federal de Medicina, que vai buscar isso, com a Associação de Cardiologia, enfim, dos Estados Unidos, na Inglaterra. E existe todo um procedimento técnico. Eu não posso sair fazendo da minha cabeça o que eu bem entender. Então, eles têm que seguir aquele procedimento técnico. E uma das questões, quando uma criança entra num hospital em parada cardiorrespiratória, a primeira coisa que a gente tem que se atentar teve alguma pancada na cabeça da criança? Isso, aparentemente, como a gente não tem ali, né, o prontuário médico, porque o hospital diz que esse prontuário desapareceu, mesmo a gente falando de um hospital tipo top, top, top. E nós entendemos que dentro dos hospitais você vai trabalhar com a redundância. Então, sumiu aqui, mas você tem que ter em outro lugar. Mas, enfim, sumiu. A gente não tem essa informação, infelizmente. Mas o legista acha essa lesão. Aí ignora o pneumotórax. Aí a gente tem o raio-x. O raio-x vai mostrar para a gente que ele estava ligado a eletrodos. Não tem nenhuma fratura nessa parte, não tem nenhum osso quebrado. A gente olhou isso. O raio-x, gente, ele não mostra cortes.
aí nós precisaríamos de uma tomografia. Mas ele mostra Sim. ar, ele mostra líquido na cavidade abdominal. Eu passei para o Fefe agora uma imagem que, inclusive, você havia me mandado ontem e a gente não exibiu aqui no programa, que é essa. Eu queria que você pudesse explicar Tá. que essa é a entrada do Henri no hospital, certo, Carla? Não, essa daí é Ou a não? saída. A saída, perdão. Essa é a saída. Quando a gente olha ali embaixo, ó, tá vendo que tem uma etiquetinha com o nome dele. Não sei se vocês São conseguem duas imagens. Não sei se o Fefe ver. conseguiria aproximar ampliar. um Você pouco a consegue imagem. ampliar, Fefe? Só para a gente ter uma ideia Para aqui. explicar para as pessoas, eu vou abrir no meu iPad também, para a gente ficar todo mundo Tá. na mesma página, porque Aí, está ó, escrito Fefe com... ampliou. Dá uma Opa, olhada. agora ficou bom. Olha ali, tá vendo? Ele mostra ali a data e a hora do atendimento, tá? Que ele 8 chegou... de 3 de 2021 ali. Exatamente. E a data do óbito. Essa data ali, que ela não é bem precisa, porque como ele entrou já em parada cardiorrespiratória, eles já levam o menino independente do que a mãe está lá, né, fazendo a ficha. Então, ele vai começar o atendimento médico, inclusive, um pouquinho antes. Isso as médicas vão relatar. Então, ali está o nome dele, está o nome da mãe, está o nome do pai, está ali os documentos, né? Pode ir, Fefe, um pouquinho mais para... Ó, e aqui... Ele vai lá, sexo masculino, cor branca, ele vai te dando todas as informações, né, da criança. E cadê? Que mais? Ali, ao dar entrada, eles, o que eles Ali, marcaram ó, ao aqui? da entrada já era cadáver. Cadáver. Isso aqui está marcado neste formulário que vai para o IML. Só que, olha ali, é onde a ocorrência, ele saiu da residência, né? Se ele veio do trabalho, se é ignorado, via pública. Ali a gente tem os dados do Henri, comprovando que essa ficha é dele, de fato. E a gente tem uma outra página, certo? Isso, olha só. Aqui, eles vão contar para o médico legista o que foi feito no hospital. O médico legista precisa saber, porque ele tem que dizer o que aconteceu, onde, quando e como, né? Pelo menos ali com um horário aproximado. Aí, olha, a gente tem uma intubação traqueal, a gente tem uma punção venosa periférica, que eles pegaram o menino, né? Tem o acesso, ele vai receber adrenalina, ele vai receber vários medicamentos e soro. Tem uma drenagem de cavidades, tem um cateterismo ali marcado, tá vendo? E essa drenagem de cavidades é porque eles fizeram um pneumotórax no menino, então eles vão fazer uma punçãozinha. Ali, né? Ó, tá vendo? Ó, punção torácica bilateral. Eles vão tentar reverter o pneumotórax. Não conseguem, tá? E aí eles escrevem radiografia do tórax e aí o hospital já diz, ó, temos um pneumotórax. O hospital já está dizendo, tá? Aí tem as manobras, né, de reanimação que estão ali com a expansão, né, volumétrica. Aí o que eles administraram? Aminas, vasoativas, aí várias coisas. Para a tecnicidade tá? deles ali. E ali, no 17, que eles não conseguem dizer como este menino morreu. Muito bem. Quando a gente olha tudo isso é um documento muito importante, porque são poucos os documentos que a gente conseguiu ter acesso, na verdade, o processo, né? Porque todo o resto... Quase nenhum, né? O hospital não tem não imagem, entregou. não tem depoimento, não tem nada, né? Aí a gente vai para o IML, né? Aí o IML vai lá pegar, né, o corpinho do menino para fazer a investigação. E olha só o comparativo dos documentos, né? Olha lá, o formulário do hospital... Isso aqui, posso só explicar para a nossa audiência? Isso aqui é um trabalho que a Carla fez, que inclusive a gente vai postar uma arte bem produzida nas nossas redes sociais lá, para vocês terem acesso. Mas, basicamente, é um trabalho que a equipe da Carla fez, pegando todos os documentos que existem em relação ao caso e colocando, olha, isso daqui é o que o hospital diz, isso daqui é o que a necrópsia diz, e isso aqui é a inconsistência que a gente achou. Se você quiser, Carlinha, a gente pode colocar essa imagem na tela para todo mundo que está nos acompanhando acompanhar. Então, vamos lá. Condição da entrada do hospital. Tá, então, ele diz o seguinte, está marcado, né, naquele documento, naquele formulário, que a gente ao dar mostrou. entrada já era cadáver. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ali, ó, relata que houve tentativa de intubação e reanimação. Isso está no laudo do IML, porque... Gente, se você fez, né, uma intubação, ele tem que colocar ali.
Aí, qual é a primeira... Isso aqui, só para explicar para as pessoas também, eu estou trazendo isso para vocês, mas quem me ajudou a fazer tudo isso são médicos, tá? Claro. São todos peritos. Sim, A sim. Carla só está traduzindo aqui para vocês. Então, tem uma contradição direta. Se chegou morto, porque houve manobras de reanimação e intubação. Sim. Porque aí começa a ter até uma questão de uma fraude, né? Você não pode... entubar morto, você não pode pegar acesso venoso de morto. Não faz sentido, né, Carla? Tem umas questões, Não faz o inclusive, de menor sentido. éticas, né? Aí, a segunda, causa-morte no hospital. Ele dá como indefinida e já no laudo ele vai dar ali do IML hemorragia interna por laceração hepática, né? Já temos de novo uma divergência do hospital, não identificou, né? Essa lesão aqui. E nem porque... Que o IML identificou. Exatamente. Só que aí a minha dúvida é, o IML ele identifica essa hemorragia, é isso? Não, hemorragia, Hemorragia, né? tá errado aí. Só tem que depois arrumar. a gente corrige. A gente Hemorragia corrige. interna por laceração hepática. O IML não diz onde foi essa hemorragia, né? Em que momento foi, Então, né? ele não diz em que momento foi, só que ele vai dizer que tinha um volume muito grande de sangue. Como se a gente não vê esse volume, inclusive, no raio-x? Porque se tivesse, de novo, o raio-x ele não vai te mostrar cortes, né? Mas ele mostra líquido e ele também vai mostrar ar. Sim. Isso não aparece naquele raio-x. Sim. Então, temos aí já o segundo problema. Aí o pneumotórax, né? Consta em achados de radiografia de tórax um pneumotórax. E não é mencionado no IML. Omissão relevante do IML, omitir pneumotórax registrado, Gente. radiologicamente compromete o diagnóstico diferencial da causa da morte. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Vale ressaltar que esse raio-x, ele teve que ser judicializado para ser entregue no processo. Ô, Carlos, só fazer um adendo. Vocês estão entendendo, turma, que não dá para confiar em ninguém nesse processo? Basicamente, o que a Carla está colocando aqui é o seguinte, desconfie de todos. Por quê? Tem inconsistência do IML, tem inconsistência do hospital, tem inconsistência do Jairinho, tem inconsistência da Monique, É impressionante esse caso, assim. Você não consegue falar, não, aqui fizeram um negócio... Tem consistência em tudo, não é, Lala? Exatamente. Você trouxe algo hoje que foi muito interessante, né? Que a Monique afirmou ter sido dopada com o Rivotril. Rivotril é um benzodiazepínico muito utilizado em TAG, né? Em transtorno de ansiedade generalizada, crise de pânico, em pessoas... É bastante prescrito por psiquiatras e um medicamento muito comum, né? É um tarja preta, mas é bastante comum. E o excesso desse medicamento, ele causa, né, sonolência, ele causa uma confusão mental, ele pode diminuir a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Em casos graves, ele pode chegar a ocasionar como que a gente fala que ele chegou no hospital com a parada cardiorrespiratória? Exatamente. Ele pode chegar a causar, em casos graves, uma parada cardiorrespiratória. Não, mas aí eles fizeram um exame toxicológico e não foi encontrado nenhum medicamento no corpo do menino. Ele não tinha nada. Então, isso também foi descartado, né? Então, assim, ele não foi drogado. A criança não tinha... Vamos continuar lá nos itens? Então, nós estamos no número 4, é isso? No 4. Vamos lá. Aí, a gente tem o 5, que são as lesões, né? Olha só, o hospital... Não, mas eu acho que a gente não falou do 4. Do 4? Não, então tá. Aí a gente vai ter a intubação, a punção venosa, esse toracocentese, o que é isso? Eles vão precisar tirar o ar que foi causado pelo pneumotórax bilateral, que é um barotrauma. Olha, a gente vai aprendendo tudo, né, gente? Barotrauma, gente, nunca ouvi falar disso. E aí eles administraram aminas vasoativas, bicarbonato, expansão volêmica e manobras de RCP, que é manobra de ressuscitação, né? Cardiorrespiratória. Então, veja só, tudo isso aqui foi feito num cadáver? Hospital. Não. Isso aqui é o que o hospital está falando. Exatamente. Aí no laudo só aparece uma coisa, é isso? Aí no laudo apenas menciona possível tentativa de intubação como causa de ferimento labial. Nenhuma citação das demais manobras. Ou seja, a boquinha dele, a gente não pode mostrar essas imagens, claro, mas eu tenho acesso a elas. Realmente está machucada, ou seja, o que comprova que eles intubaram o menino. Isso é da intubação, tá? Na hora que você está abrindo, colocando, ele vai machucar. Ele é uma criança muito pequena, machuca adulto, imagina uma criança.
Tá? E aí, de novo, tem uma subnotificação das ações médicas pelo legista, omitindo elementos críticos que podem causar lesões internas ou confundir com sinais de trauma. Porque quando você vai fazer essa manobra no corpo, né, para o coração voltar a bater, aquela coisa toda, você vai colocar pressão. E essa pressão pode, inclusive, machucar, deixar marcas no corpo. Então, isso vem do... Olha o que o hospital está contando e o legista está ignorando. Tá? Aí a gente tem tem número 6, é isso que a gente está? A gente está no 5. Aí 5. a gente tem as equimoses, né, em tórax, abdômen, antebraço esquerdo e membros inferiores. E aí ele vai mostrar ali, né, equimoses variadas, mas o legista afirma não poder afirmar se são pré ou intra-hospitalares. Ou seja, se o menino chegou com isso ou se isso foi causado no hospital. Lógico que as lesões que estão aqui, né, de punção, é porque é uma lesão que foi ocasionada quando ele foi colocado soro nele. Então, a gente consegue até ver o furinho no corpinho do Henry. Então, isso tudo também aparece. Sim. Aí, qual é o próximo? Vamos lá. Coloca aí, Fefe. Vamos para o 6. A gente tem ali o tempo que não é especificado no formulário. Tá. O IML vai deixar... Olha o tamanho da janela. De 12 a 48 horas antes da morte, mas admite incerteza. Olha lá, já admitiu incerteza. Sim. Intervalo é amplo e impreciso, que abre margem para eventos domésticos ou hospitalares sem embasamento conclusivo. Ou seja... Não, ele aqui fez, mais uma vez, um trabalho ruim, né, esse legista. Sim. Sinais de maus tratos. No hospital, olha o que o hospital vai falar, gente. Agora, todo mundo prestando atenção com a Carla. Não registrados. O IML afirma, não há sinais de maus tratos. IML e hospital... Exatamente. É a única coisa que eles que não houve maus tratos. É a única coisa que eles vão entrar ali... Só defina pra gente o que são maus tratos. Maus tratos é o seguinte, no processo, a gente ouviu, ele pode ter sido espancado, ele pode ter sido machucado anteriormente, então você vai criando, né, sinais que vão ficando no corpo. Sim. Roxos, por exemplo, tem criança que chega em hospital, tem vários ossos quebrados, mas já estão cicatrizados, então aquilo chama a atenção. Ferimentos com faca, queimadura, ferimentos anteriores, ou seja, tanto o hospital quanto o IML, a única coisa que eles concordam é com isso. Não há sinais de maus tratos. Isso é um achado extremamente importante. Está vendo ali, ó? Isso Sim. está em documentos do hospital e está em documentos do IML. Faltam 2 para a gente terminar, Carlinha. E aí a gente tem as lesões compatíveis com com essa manobra, né, de ressuscitação, né, de reanimação. E aí o IML... Algumas lesões podem, né, ter tido serem causadas, né, pelo socorro, como as equimoses, em crianças são comuns. E por que elas vão aparecer? Porque a criança também está viva, porque morto não faz equimose, ou seja, que é o roxo, tá, gente? Sim. Então, ali, a incerteza e ambiguidade sobre quais lesões seriam do hospitais e quais seriam de um possível trauma anterior. Perfeito. E asfixia, não houve nenhum relato clínico, né, por parte do hospital. E o legista, a única coisa que ele vai falar que é dessa pequena ferida labial atribuída à tentativa de intubação. Não há sinais de, olha ali, né? Engasgamento, estrangulamento ou trauma em vias aéreas. Mas fiquei encucado com esse negócio dos sinais de maus tratos. Eu também. Fiquei Então, o que com acontece? isso. Quando isso tudo chegou para a gente, porque o processo só vai chegar lá na frente. No primeiro momento, o que a gente está recebendo? Informação de hard news. Nós não estamos todos no Rio de Janeiro. Na época, imagina, de Covid, onde todo mundo tinha um trânsito, né, de viagem mais controlado, ainda com muito medo, todo mundo tomando vacina. Eu tenho até casa no Rio de Janeiro, mas estava indo pouco. O que acontece? A gente vai recebendo e vai avaliando. O que nós, que somos da área de jornalismo investigativo, fazemos? A gente espera. Quando chegou esse processo nas minhas mãos, com várias... Eu já tinha escutado várias coisas que não batiam. E isso foi a coisa que mais me chamou a atenção. E por que isso chama a atenção? Porque aqui, gente, aqui é que está o problema. Aqui está um problema sério. E, para mim... Traduzindo, aqui está dizendo que o Jairinho não bateu nele. Exatamente. Porque aí pegando aqui o português claro. Exatamente. Por quê? Digamos que ele tivesse tomado um soco, um chute, uma pancada. Isso deixa uma marca, uma pancada. Sabe? Peguei um pedaço de pau, sei lá. Ou mesmo peguei assim, esse microfone. Se eu bater na Lala,
eu vou deixar uma marca. Com certeza. Na lá, entendeu? Aqui. E os Não e os faça isso, legistas, Carla. não, Por favor. não vou fazer. A Lala é do bem. Mas o que eu tô querendo dizer é que vai ficar, né? A gente esse objeto vai deixar uma marca nela. Essas marcas não existem. O que existe é essa parte desse inchaço aqui no cérebro, que é uma lesão, que pode ter acontecido de uma queda, sim, durante o dia do menino. E aí, Durante o dia que ele estava com o pai. com o pai. Porque Gente, olha não é só, possível. a gente tem parte do dia do menino com o pai e parte do dia do menino com a mãe. E aí o que acontece? O pai fala para a mãe, está no depoimento dele, que também está no processo. Já que você falou do pai, importante aqui, nós amanhã, hoje à tarde, eu e Carla Albuquerque, nós vamos entrevistar o pai do Henri Borel, o Leniel Borel, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Hoje à tarde, nós estamos com uma entrevista marcada, inclusive, junto com ele. E a gente vai abordar vários pontos. E amanhã, você não pode perder o programa amanhã, porque a gente vai exibir essa entrevista aqui. Nós vamos repercutir essa entrevista que a gente vai fazer hoje à tarde com o Leniel Borel, que eu tenho certeza que vai ter uns ingredientes a mais nessa história. Mas o que é importante para as pessoas entenderem? O pai relata que passou o dia com ele, que levou ele num shopping, que foi num parquinho, que é o Via Outdoor, se não me engano, né? Que é um desses lugares onde a criança vai brincar, e isso é muito comum e natural. E ele vai entregar a criança para a mãe e avisa a mãe, olha, ele está vomitando, né? Vomitando. E, naquele primeiro momento, será que ele comeu alguma coisa estragada? Será que pode ser uma virose, né? Mas ele não tinha febre. E aí eu vou conversar com os médicos, porque na minha cabeça, o que a gente tem que olhar? São essas inconsistências, isso é muito grave. E aí eu preciso separar, tirar completamente a emoção do jogo. Sim. Tirar a Leniel, tirar Jairinho, tirar a Monique, tirar tudo isso. E olhar o que está acontecendo, para tentar entender por que esse menino precisou de atendimento médico. E o que os médicos, só para encerrar aqui, falam é que se ele sofreu ali alguma queda, uma criança muito pequena, por que ela vai precisar de atendimento médico em consequência de uma parada cardiorrespiratória? Possivelmente por uma lesão na cabeça. O que é a consequência disso? Começa a vomitar. Olha só, gente, como é importante levar imediatamente para o médico. Agora, já que a gente está falando dessa questão envolvendo aí a Monique, ela mudou a sua versão, né, nos depoimentos. Ela afirmou que foi dopada com Rivotril e que o Jairinho teria causado a morte enquanto ela estava dormindo. O Jairinho manteve a sua defesa técnica, alegando acidente doméstico, e a defesa sugeriu esse erro médico na reanimação e até um suposto traumatismo prévio, o que nunca foi comprovado. Vou para o nosso chat agora. Fefe, coloca o chat aqui, ele é um chat bombando. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia na manhã desta quinta-feira. Se você puder, só deixa o seu like, porque a gente vai bater os 400 primeiros likes na nossa transmissão e vocês nos ajudam a ganhar cada vez mais alcance na plataforma. Gostam do nosso trabalho, acha que a gente está fazendo um negócio legal, senta esse dedo no like e ajuda. A gente abriu aqui, Carlinha e Lala, uma enquete perguntando exatamente sobre essa versão da Monique, o que o nosso público acha, se dá para acreditar, não dá. E a pergunta é simples, você pode ir agora para o chat e responder a nossa enquete. Você acredita nessa versão da Monique de que ela foi dopada com o Rivotril? Dá para acreditar nela? Tem praticamente aí um quarto da nossa audiência respondendo que sim, que está acreditando na versão não, tá dela. acreditando, mas a maioria não. Mas 77%, praticamente aí 3/4 da nossa audiência, tá dizendo que não acredita, Lala. E aí? Complicado, né? Porque, assim, bom, enfim, o Rivotril, para mudar o depoimento, não teria muito sentido, né? Na verdade, assim, seria para ela estar desacordada quando tudo aconteceu, mas um Rivotril dificilmente faria com que a pessoa, faz com que aquela pessoa se acalme, durma, causa sonolência, mas não necessariamente faz com que ela responda coisas que ela não saiba o que ela está falando, né? É muito difícil isso acontecer. É como se fosse um dormonídeo, né? Sim. Dormonídeo Exatamente. Ela vai você porque até ficar responsivo, né? É para baixar uma crise mesmo, porque a pessoa quando entra em crise, numa crise de ansiedade, né, ela se sente de uma forma, um torpor, com batimento cardíaco, ela fica, né, de uma forma muito confusa. Um excesso poderia causar uma confusão mental, mas assim, ela responder exatamente o oposto? Ela mudar o depoimento? E o que a gente precisa entender, muitas pessoas estão escrevendo ali, o vômito pode ser uma crise emocional da criança? Lógico que pode. Mas a questão, quando a gente precisa entender
Quando assim, ele precisou de uma reanimação porque estava em parada cardiorrespiratória. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí, o que o médico vai fazer? Os médicos, eles precisam entender quais são os eventos anteriores. O que causa isso, né? Se ele está brincando, caiu, se machucou, isso é muito comum em criança, por isso que os pais precisam ficar muito atentos. Que isso é que vai levar uma criança, né? Pode ter o rompimento de uma veia no cérebro, começa a inchar. E aí, ele começa a vomitar. Então, esse vômito, ele tem ligação, sim, com a parada cardiorrespiratória, quando você vai conversar com legistas. E não foi só um que me contou isso, não. Foram vários. Isso é um achado importante, entende? E dali para frente, isso precisa... Porque isso vai entrar num sistema de cadeia aqui, ó, tá? Agora, é lógico. Enfim... Ele podia estar com febre, ele podia estar com uma virose, ele podia estar emocionalmente fragilizado, ele podia um monte de coisa, por isso que ele vomita. Mas, para ele precisar de um atendimento médico nesse grau de urgência, esse vômito é importante. Sim. E mais ainda, que é uma outra coisa importante para que vocês saibam, uma lesão hepática grau 2 não leva ninguém à parada cardiorrespiratória. Quer falar, Lala? Tem um ponto, né, quando a gente fala do Rivotril, que eu estava me recordando de uma entrevista feita por uma né, para ex-namorada. Quem falou foi a ex-namorada do Jairinho. Né? Não a Monique. Não a Monique, antes dela. a anterior a ela. Ela chegou a mencionar que ela já foi dopada anteriormente e abusada sexualmente por ele. Ou seja, os relatos que vieram da babá foram confirmados até por quem não estava no relacionamento atual. E ela falou que ele agrediu o filho dela, né? Que o filho dela relatou ter sido agredido. Ele tem por um ele. histórico, né, Tem Carla? um A questão do histórico dele é De muito novo, negativa, né? Sim. A questão do histórico é negativa em vários pontos, tá? Em vários pontos. Mas, de novo, o meu olhar é de se ater aos fatos ali. A gente precisa entender aonde ele morreu, do que ele morreu e por que ele morreu. Porque nada me adianta, assim, se tudo isso tem uma sequência lógica aqui que está sendo ignorada, e a gente precisa entender por que essa sequência lógica está sendo ignorada, que isso me chama muito a atenção, principalmente quando a gente vai levantar, e eu vou trazer isso para vocês mais para frente, a quantidade de erros médicos, de vidas que são perdidas por erros médicos. E isso é muito grave, gente. E ninguém fala disso. Sabe? Isso é muito grave. Então começa um jogo de empurra, joga pra lá, joga pra cá, não sei o quê. Ele é o personagem perfeito. É que é um conjunto de Entende? negligências, né? Joga ali, ele se tornou o personagem perfeito. Carla... E, de novo, se ele comete violência doméstica, ele tem que ser, né, julgado, condenado por isso. A questão toda é o que de fato aconteceu Carlinha, com esse menino. Eu vou te falar um negócio. Você é tão craque, mas tão craque, que você faz com que as pessoas façam uma coisa que às vezes a gente não percebe que a gente não faz, que é pensar. Isso, vamos pensar. Quer pensar. Assim, e ninguém aqui tem que ser torcedor do fulano ou do ciclano. De jeito entendeu? nenhum. Ó, nós vamos fazer uma entrevista extremamente justa, honesta e decente com o Leniel Borel, tá? Que é o pai do Henry Borel. A gente vai entrevistá-lo hoje à tarde. Amanhã a gente vai exibir essa entrevista exclusiva aqui para vocês. Vai ser um negócio que você não viu em lugar nenhum, porque a gente realmente vai entrar nesse detalhe com ele. A gente vai falar de detalhe com ele. A gente vai, de uma maneira muito decente e honesta, conversar um pouco sobre tudo, porque eu vou ser muito sincero com vocês. Nesse caso aqui, eu não confio em Jairinho, eu não confio em Monique, eu não confio em Leniel, eu não confio no hospital, eu não confio no IML, eu não tô confiando em ninguém. Em ninguém. Não dá para confiar em absolutamente ninguém nesse caso. É melhor a gente ficar só observando e analisando criticamente o que está acontecendo, da gente levantar a bandeira nessa hora. Levantou a bandeira, já era, não é, Lala? Exatamente. Acho que tem um conjunto, e o que a Carla falou, né, do que essa criança sofreu, e todas as negligências, a gente tem negligência de todos, não é... Pode ter sido Esse médico, menino, pode... a mãe... de novo, né? ele, conversando com vários médicos, ele deveria estar vivo. Se ele tivesse recebido o atendimento correto, porque vários médicos vão apontar erros internos, esse menino estaria vivo. A única gente. questão é que o atendimento ideal teria sido logo na pancada da cabeça. Quando você sofre uma fratura na cabeça, é muito importante você ir pro médico. Falou imediatamente. 100% a verdade aqui, a Lala. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca falo muito da minha vida pessoal, mas é rapidinho, é importante.
A minha filha, mais velha, pequena, enfim, na minha casa tinha uma beliche e essa danada dessa guria tinha verdadeira alucinação Quantos por essa anos ela beliche. tinha? Ela devia ter uns 5 aninhos, 5, 6 aninhos, porque a minha outra era bebezinha de colo, acho que a Giovana tinha 5. E a gente fala, não pode subir na beliche, não pode, mas a criança segue a gente. No momento que a gente estava jantando, ela estava brincando com um brinquedinho. Daqui a pouco, volta a Giovana, a cabeça inteira dela era sangue, mas sangrava, sangrava. Eu olhei apavorada e ela fala, eu caí da beliche, e na beliche, do lado, tinha uma mesinha. Ela bate e aí vai fazer um furo. No desespero, eu pego uma fralda, coloco na cabeça, pego meu marido, Nossa. pego a bebezinha. Falei, vamos embora todo mundo pro hospital, pro Sírio. É desesperador esse segurando sentimento, a cabeça, né? e eu falava, não dorme, Nossa. Giovana. E ela olhava, mas eu não tô dormindo. Eu falei, você tá bem, né? Gente. Nervosa. E o Sírio é perto da minha casa. Chegando lá, rapidamente eles pegaram a menina, porque bateu a cabeça, veja só. Eu fui interrogada de um jeito no hospital, porque assim, o hospital queria saber, mas como que ela caiu? Ela caiu de que jeito? Que não sei o quê. Eu falei, tá achando que eu que bati na minha filha? Primeira coisa que eles acham que a gente bateu. Mas aí depois eu me acalmei, o meu marido falou, se acalma, porque eles estão... Eu queria... Uma mãe preocupada, haja cinta, certo? Exatamente. E a Giovana fala, não, a minha mãe não bateu, eu subi. Aí, porque eles vão perguntar Claro. pra ela várias vezes o que ela fez pra ver também se não tinha contradição. Ela vai fazer, né, a sutura. Sim. E eu falei, agora vamos levar pra casa. Acabou, né? Foi uma noite ali. Não, sabe o que que eles fizeram? Agora ela vai fazer uma tomografia. Eu falei, mas uma tomografia pra quê? Porque eles precisavam ter certeza de que não havia acontecido nenhum edema na cabeça dela. Eu fui buscar, porque eu sou uma pessoa, eu guardo tudo, tá, gente? Eu tinha isso e fui olhar. Né, quando ela dá a saída, tudo que foi feita uma tomografia e a tomografia comprovava que ela não teve nenhuma lesão na cabeça, foi só realmente uma região completamente diferente vascularizada do caso do Henry. e teve um sangramento. Veja, a importância, e eu não sabia disso, então você vai olhando que existe um protocolo a ser seguido. Sem dúvida.